Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre orçamento, especificamente sobre orçamento destinado a uma instituição sem fins lucrativos. Destaco que não se trata de um estudo de caso relativo a uma instituição específica, mas se trata da construção de um exercício que leva à reflexão, que leva à montagem de um orçamento, discutindo basicamente a mecânica, mostrando a lógica de um orçamento e algumas de suas utilidades. Muito bem, então vamos começar falando do orçamento em uma instituição sem fins lucrativos. Inicialmente, vamos começar apresentando uma relação de gastos de pagamentos previstos. Então, uma instituição, no caso, vamos admitir que seja um cenáculo, uma casa de orações. Pode ser outro tipo de atividade, mas para que facilite o acompanhamento, vamos trabalhar nessa linha. Então, as despesas mensais, entre as despesas mensais temos as despesas de aluguel. Em janeiro está previsto 5 mil de pagamento relativo ao aluguel, em fevereiro mais 5 e em março mais 5. No trimestre está previsto pagamento de R$ 15.000 relativo ao aluguel. Então, nós estamos desenvolvendo um orçamento trimestral. Vale destacar que um orçamento pode ser semanal, mensal, bimensal, trimestral, semestral ou anual. Tudo depende da necessidade da organização, da instituição para a qual o orçamento vai ser desenvolvido. O segundo item que nós vamos relacionamos é a folha de pagamento, cobrindo os salários e encargos sociais, tudo aquilo que é pago mensalmente. Estamos prevendo o pagamento de 6 mil por mês, em cada um dos 3 meses, portanto, no trimestre haverá um desembolso de R$ 18.000. O terceiro item, serviços públicos, estamos projetando, portanto, pagamentos relativos aos serviços de água, luz, telefone, internet, para citar alguns exemplos. Estamos projetando para o mês de janeiro R$ 1.400. O mesmo valor está sendo projetado para fevereiro e março e, portanto, para o trimestre, R$ 4.200. As despesas do cenáculo aqui, vamos admitir que sejam dos supermercados, né? As compras feitas mensalmente, estamos admitindo que totalizem R$ 1.500 em janeiro e que fevereiro e março também sejam os valores sejam dessa magnitude, ou seja, de 1.500. No trimestre, portanto, 4.500. Desgastos na padaria, compra de pães, 300 em janeiro e idem em fevereiro e março. Portanto, 900 para o trimestre. Gastos na feira livre, 500 em janeiro, esse valor se repetindo em fevereiro e em março. Evidentemente, poderia até se argumentar que em fevereiro poderia ser menos, o mês tem 28 dias, coisa desse tipo. Mas, para efeito de estimativa, estamos admitindo que essas pequenas diferenças talvez não sejam significativas. E vamos manter os valores aqui de 500, porque até facilita o acompanhamento. Então, 1.500 de feira livre para o trimestre. Outros gastos, 300 mil por mês, 900 no trimestre, e o total de gastos mensais, de pagamentos mensais, 15 mil em janeiro, e, portanto, no trimestre, 45 mil, considerando que fevereiro e março a previsão é igual, é semelhante. Então, temos 45 mil de previsão de desembolso de pagamentos a serem efetuados. Agora, vamos examinar quais são as receitas que estão previstas inicialmente, então, receitas mensais.
O cenáculo possui algumas pessoas que fazem donativos, vamos admitir. Portanto, esses donativos, em janeiro, totalizam 6.500. Essa é a expectativa. Fevereiro e março se repete, portanto, no trimestre, o cenáculo espera receber 19.500 de donativos. Ao mesmo tempo, o cenáculo tem uma pequena lojinha onde vende artigos religiosos, por exemplo. Vamos admitir que o ganho nessas vendas seja de 500. Note que não é o faturamento, já é o ganho líquido. Né? Ele apura, por alguns critérios internos, né? O que vendeu menos o que pagou, então o valor recebido menos o valor relativo ao pagamento por aquilo que foi vendido, sobrou 500. Né? Então, 1.500 é o rendimento líquido no trimestre. Donativos mais lojinha representa uma receita esperada de R$ 7.000. Para o trimestre, R$ 21.000, portanto. Considerando, portanto, as entradas previstas da lojinha de donativo e os gastos mensais também estimados, vamos agora calcular, estimar o fluxo de caixa líquido até esse estágio da apresentação. Ou seja, conforme está no título, saldo de caixa antes dos serviços de atendimento, antes da prestação de serviço, vamos dizer assim. Então, os gastos mensais, conforme já expusemos, 15.000 por mês, donativos de lojinha, 7.000 de entrada, portanto, o déficit de caixa mensal é de 8.000 para janeiro. Este valor se repete em fevereiro e março, e para o trimestre, portanto, temos um déficit acumulado de 24.000. E, portanto, agora precisamos ver o que fazer para cobrir esse déficit. Vamos admitir que o cenáculo, aqui que tomamos como exemplo, vamos chamar apenas de cenáculo, conforme já falamos, não se trata de uma instituição específica, mas da construção de um exemplo para facilitar e para mostrar o uso, a possibilidade do uso do orçamento para uma instituição de atendimento, de retiro espiritual, por exemplo. Então, a casa onde o cenáculo funciona, ela comporta 20 pessoas hospedadas para retiro espiritual de uma semana. Ou seja, daria para fazer, durante um mês, em tese, 4 retiros espirituais, mas isso não é viável, porque há um tempo de preparação, tudo isso, então poderia ser feito 2 retiros por mês. Aí são outras questões, nós estamos apenas tentando ilustrar as características do ambiente da casa. Então, a margem unitária. O que é uma margem unitária? É um conceito, às vezes, que se usa em custo, mas essa margem unitária está associada à receita obtida por um participante, por uma pessoa que vai ficar no cenáculo fazendo o seu retiro espiritual. Então, vamos admitir que o cenáculo cobra R$ 1.400 por pessoa. E cada pessoa que fica hospedada no cenáculo, ela gera um custo de R$ 600. Esse custo é relativo à alimentação, consumo de energia para tomar banho, água, material que venha a ser distribuído, coisa desse tipo. Né? Repito, são números aleatórios com o objetivo de ilustrar um processo de elaboração de um orçamento. A contribuição por participante, portanto, será de 800, ou seja, a diferença entre o que ele pagou, 1.400, e o que foi consumido de recursos com a sua estada no cenáculo, ou seja, 600. 800 é o que sobrou. Né? O mesmo na previsão para o mês de fevereiro se repete, março, idem. Então, vamos agora comparar a deficiência de caixa com a contribuição de cada, vamos chamar de hóspede, de cada pessoa que participou do evento de espiritualidade, vamos chamar assim.
Então, os gastos mensais, conforme já especificamos, são de 15 mil, donativos e lojinha irão dar um ganho de 7 mil por mês e é uma deficiência de caixa de 8 mil por mês, né? A margem unitária, portanto, a receita do participante, conforme acabamos de falar, agora no slide anterior, é 1.400, o custo de cada participante 600 e 800 é o que sobra, é a margem de contribuição de cada participante. Então, nós temos, portanto, a deficiência de caixa de 8 mil em janeiro e a contribuição por participante de R$ 800, logo concluímos que precisaremos de 10 participantes mensais para que o cenáculo não obtenha lucro nem prejuízo, para que haja um empate, vamos dizer assim, aquilo que se chama, às vezes, de ponto de equilíbrio, né? Então, 10 participantes em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março, 30 participantes será o número mínimo necessário para que o cenáculo não tenha prejuízo, o cenáculo desse exemplo hipotético com o qual estamos trabalhando, né? Feita essa apresentação da mecânica, da parte quantitativa, vamos discutir um pouquinho a parte qualitativa, a parte conceitual. Então, o orçamento ele é uma ferramenta de gestão que pode ser utilizada, evidentemente, no cenáculo, numa atividade sem fim lucrativo, ou mesmo em empresa. Ajuda a ver o futuro, né? Nós projetamos, estimamos aquilo que pode acontecer em termos de receita, custos e despesas. Quanto iremos gastar, quanto iremos pagar em determinado mês, no futuro que nós projetamos, né? Quanto teremos de dinheiro para cobrir esses gastos, né? E aí a gente vai identificar, sobrarão ou faltarão recursos, né? A identificação, se faltará recurso, por exemplo, já nos levará a refletir, a reunir a equipe e a discutir sobre as ações necessárias para se buscar recursos, buscar patrocínio, buscar doações, por exemplo. Com que recurso realizaremos a missão? Essa é uma pergunta que o Cenáculo pode estar fazendo e, em cima dessa pergunta, virão a resposta que levarão às ações necessárias, portanto. O orçamento, reafirmando, possibilita avaliar o que pode ser feito, né? Possibilita fazer com que as funções sociais possam ser cumpridas, possam ser realizadas, funções sociais e também funções espirituais. Pode parecer que o orçamento seja um limitador de gastos. Claro que ele alerta, né, sobre o que pode ser gasto, mas ele é muito mais que isso, né? O orçamento ele mostra que recursos precisarão ser obtidos, mais recursos, né? E ele mesmo, o orçamento, ele constitui o quê? Um conjunto de informações organizadas. Essas informações organizadas, elas dão credibilidade. Então, as pessoas, as irmãs responsáveis pelo cenáculo poderão, por exemplo, estar procurando instituições, empresas, né, para pedir ou para receberem colaboração, doações, e à medida que tem um orçamento organizado, um orçamento organizado, que demonstrem com clareza, né, o grau de seriedade de sua instituição, eu creio que o processo de obtenção de ajuda será facilitado. Então, o orçamento ele vai ser uma peça, que é uma peça financeira, mas que ele vai ajudar a caminhar em direção à missão da instituição, né? Será necessário também
um ajuste na comunicação para que a instituição possa mostrar de forma clara, de forma objetiva, a seriedade dos seus projetos, né? O propósito de sua existência, ou seja, mostrar os seus objetivos sociais de espiritualidade, por exemplo, o desenvolvimento de ações para viabilizar os projetos. Essas ações, portanto, elas são desenvolvidas de acordo com aquilo que a instituição pretenda, com a forma como os seus dirigentes eles enxerguem que sejam processos compatíveis com os seus valores éticos, morais e, portanto, por exemplo, né? Então, buscar patrocínio e colaboração pode ser uma forma de ajudar a cumprir a missão da instituição, né? Desejo uma boa gestão de orçamento, desejo uma abençoada gestão de orçamento. Um grande abraço e nos encontraremos em outros vídeos.